Olá, bem-vindos a mais uma aula de geometria. O tema da aula de hoje é o estudo sobre a posição relativa entre retas e planos, ok? Então, a gente vai estar estudando, por exemplo, quando duas retas são perpendiculares, oblíquas, né, paralelas, concorrentes, ok? Aí, para início, né, a gente vai estar estudando quando as retas são coplanares. Então, as retas, elas são coplanares, né? Uma reta ou mais retas são coplanares quando estão em um mesmo plano, ok? Então, se você assistiu a aula anterior, você viu lá a definição de plano, né? Então, quando uma reta está contida no plano, a gente diz que elas são coplanares, ok? E quando essas retas são coplanares, né, elas são divididas em retas concorrentes, né? Possuem um ponto em comum, tá? Vou frisar aqui que é um único ponto. Por exemplo, temos aqui a reta R e a reta S, tá? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos, ok? Então, quando um único ponto, né, é comum a duas retas, a gente diz que essas duas retas em questão, né, elas são retas concorrentes, ok? A gente tem também as retas paralelas, tá? Quando não possuem um único ponto em comum, ok? Como assim? Né? Primeiro vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui duas retas, né? Você pode perceber que não há ponto em comum, né? Um único ponto em comum entre essas duas retas, tá? Mas existe a possibilidade de duas retas serem paralelas havendo pontos em comum? Existe sim. A gente vai ver mais para frente um pouco, ok? Mas a definição é quando não há um único ponto, né, em comum. Tá? Quando todos os pontos, por exemplo, forem comuns, elas continuarão sendo paralelas, que a gente vai ver mais para frente. Ok? Então é isso. Então a gente tem aqui retas concorrentes e paralelas. Ok? Então a definição aqui de paralelas, né, o mais comum é essa. Né? Elas sempre vão manter uma mesma distância uma da outra e nunca vão se encontrar. Ok? Mas existe também a outra definição, né, que eu mencionei, que quando uma está sobreposta à outra. Nesse caso, né, todos os pontos aí serão comuns e elas também serão classificadas como paralelas. Vamos lá? A gente viu lá no item anterior, né, a definição de retas concorrentes, né, quando há um único ponto em comum. A gente vai estudar um pouco mais sobre elas. Então, sobre as retas concorrentes, elas podem ser classificadas como oblíquas, ok? Quando formam ângulos diferentes de 90 graus na interseção. Por exemplo, temos aqui duas retas, né? Reta R e reta S. Então, você pode perceber que formou um ângulo diverso aqui, né, do ângulo de 90 graus, um ângulo diferente. Você pode perceber aqui que os outros ângulos serão diferentes, né? Por exemplo, esse ângulo aqui será diferente desse ângulo aqui, ok? Então, são classificadas como oblíquas, né? Ângulos diversos. Quando formar um ângulo de 90 graus, né, serão classificadas como perpendiculares, ou seja, formam ângulos retos na interseção. Por exemplo, temos aqui a reta R e a reta S agora, né? Então você pode perceber que na interseção aqui formou, né, um ângulo reto. Tá? Então elas serão classificadas como perpendiculares, ok? Lembrando que essas retas elas estão em um mesmo plano, tá? São retas coplanares. A gente vai ver na próxima videoaula um exemplo de retas que vão formar um ângulo reto, ok? Mas não estão em um mesmo plano, ok? Aí elas serão ortogonais, ok? Mas a gente vai ver isso na próxima videoaula. Nesse caso aqui, elas estão em um mesmo plano, portanto, serão classificadas como perpendiculares. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre as retas paralelas, né, que eu mencionei lá no item anterior. Vamos lá?
Então, as retas paralelas, elas podem ser distintas, né, que é o exemplo mais comum, que quando não possuem pontos em comum, tá? Que foi o exemplo demonstrado lá no início. Então, temos aqui duas retas, elas nunca vão se encontrar, né? Sempre vão manter uma mesma distância uma da outra. E a gente tem também um segundo caso, né, que são as retas coincidentes. São paralelas, ok? Porém coincidentes. Nesse caso, todos os seus pontos serão comuns, ou seja, uma reta estará sobreposta à outra, tá? Então elas serão paralelas, né, e coincidentes, ok? Então também é um caso de retas paralelas, tá? Prosseguindo. E a gente tem, né, para finalizar essa videoaula, a gente tem também as retas que não são coplanares, né? A gente viu, né, a gente estudou nessa videoaula sobre as retas que estavam em um mesmo plano, mas também existem aquelas que não estão em um mesmo plano. Por exemplo, a gente tem aqui o plano alfa, né, definido aqui em azul. A gente tem que a reta S, aqui em preto, está contida no plano, né, ela está no plano, mas a reta R, você pode observar que não está, ela está atravessando aqui o plano, né? Ela é concorrente ao plano. Então, quando as retas elas não estão contidas em um mesmo plano, elas são chamadas de reversas, ok? É aí que pode surgir aquele caso que eu mencionei, né, das retas ortogonais. Formam um ângulo reto, mas não estão no mesmo plano, ok? Que será uma combinação de retas reversas mais ângulos retos, ok? Mas isso é um tema para a próxima videoaula, tá? Então espero que você tenha aprendido aí esses conceitos, né? Retas paralelas, concorrentes, oblíquas, perpendiculares, ok? Retas coplanares e retas reversas, ok? Que não estão aí em um mesmo plano. Então é isso, espero que você tenha aprendido, pratique bastante, revisa se necessário, ok? E bons estudos.